Vinheta animada. Sobre fundo bege, em laranja, curso de especialização. E sobre laranja, em bege, acessibilidade cultural, rodeado por círculos em movimento que mudam de bege para laranja. Surge no centro um círculo laranja com o logo SEAC. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de especialização em acessibilidade cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Olá! Nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema da ética na pesquisa com seres humanos. Lembrando que a gente já abordou anteriormente, toda pesquisa que envolve o ser humano precisa tomar um certo cuidado para proteger o participante da pesquisa e respeitar, a sua autonomia. Então, primeiro, a gente precisa entender o que define uma pesquisa com seres humanos. Então, ela é qualquer pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano em sua totalidade ou parte dele, e envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo dos seus dados, informações ou os materiais biológicos. Então, isso quer dizer que não são apenas pesquisas na área da saúde ou da biologia que fazem pesquisa com seres humanos, já que as pesquisas nas ciências sociais e humanas também podem envolver informações e dados dos seres humanos. Então, quer dizer que se você faz uma pesquisa em que entrevista algumas pessoas ou usa informações delas para gerar algum dado, você está realizando uma pesquisa com seres humanos. E para regulamentar esse tipo de pesquisa, tem toda uma legislação, tanto no âmbito estrangeiro quanto no âmbito nacional. Isso porque, principalmente no histórico das pesquisas médicas, existe uma história de pesquisas que violaram direitos humanos, E aí, no Brasil, as diretrizes que regulam a ética em pesquisa com seres humanos, elas estão estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, do Ministério da Saúde. A resolução atual que nós temos é a número 466 de 2012. É muito importante que vocês leiam essa resolução que está no material aqui do curso, tá? Eu vou apresentar agora alguns aspectos importantes que vocês precisam saber e respeitar. O primeiro é que toda pesquisa envolvendo seres humanos precisa ser aprovada por um comitê de ética em pesquisa, que é o que nós chamamos de CEP, da instituição onde ela vai ser realizada ou onde o pesquisador está afiliado. Os CEPs, eles são colegiados interdisciplinares independentes, de relevância pública, caráter consultivo, deliberativo e educativo. Eles são criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa e contribuir no desenvolvimento de pesquisa dentro dos padrões éticos, Então, qualquer instituição ou organização nas quais se realizam pesquisas envolvendo seres humanos podem e devem constituir um ou mais comitês de ética em pesquisa conforme as suas necessidades e atendendo aos critérios normativos que existem para isso, E aí, caso a instituição que vai propor uma pesquisa ela não tenha um CEP para avaliar o projeto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP, indica um CEP para encaminhamento dessa pesquisa para análise, Em alguns casos, pode até ser exigida a aprovação de 2 comitês, por exemplo, de uma pesquisa de um professor de uma universidade vai realizar em um serviço ou do setor de uma prefeitura. As submissões a todos esses CEPs, elas são feitas por uma plataforma online unificada da CONEP, que é a Plataforma Brasil. O site da Plataforma Brasil é plataformabrasil.saude.gov.br. O pesquisador ele precisa entrar na plataforma, se registrar e se vincular a alguma instituição, E aí lá na Plataforma Brasil são inseridas informações sobre o projeto de pesquisa. Então, essas informações é o resumo, tema, objetivo, método de produção de dados, método de análise, a quantidade de participantes, quem são,
os riscos, os benefícios, o cronograma das pesquisas, o resultado esperado, entre alguns outros documentos, né? É importante que você se informe sobre o documento que cada CEP pede que seja anexado na plataforma, porque isso pode variar. Então, para isso, você tem que buscar essas informações que costumam ser disponíveis nos sites dos próprios CEPs de cada instituição, né? Em segundo lugar, a Resolução 466 define que toda pesquisa precisa respeitar os seus participantes, eles precisam estar cientes dos riscos, dos benefícios, e eles precisam ter autonomia para escolher participar ou não da pesquisa sem serem prejudicados caso não queiram. Então, para isso, existe um documento, né, que é chamado Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que precisa ser apresentado aos participantes do estudo, e caso sejam crianças ou adolescentes, esse termo se chama termo de assentimento, e aí, no caso, os responsáveis por eles também precisam concordar, né, com a participação. Além disso, essa resolução prevê que os pesquisadores eles têm que prever na pesquisa procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade dos participantes, a proteção à imagem e não estigmatização deles. E para isso a gente usa, por exemplo, nomes fictícios e não exposição de imagens. No próximo vídeo, a gente vai ver sobre as resoluções que são mais voltadas para as pesquisas na área das ciências humanas e sociais. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Pátria Amada, Governo Federal. Apoio: Departamento de Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina UFRJ, Um Novo Olhar, Escola de Música UFRJ, Fundação Universitária José Bonifácio, Funarte, Fundação Nacional das Artes. Sobre fundo laranja, em branco, os créditos da produção executiva, coordenação, colaboradores e acessibilidade. Acesso aos créditos completos na plataforma do curso.